Eu sinto que se eu estivesse começando agora a minha jornada para o amor próprio, tem coisas que eu não poderia deixar para trás, tem coisas que eu precisaria priorizar na minha vida para realmente conseguir gerar esse amor próprio em mim. E essas coisas, elas são como pilarezinhos que sustentam o nosso amor próprio. Eu tenho uma crença muito forte de que amor próprio é uma coisa que não pode existir sem que a gente se coloque num lugar, numa presença, num estado mesmo, do que eu chamo de auto-amor radical. Auto-amor radical é uma forma de se colocar na vida em que você entende que, independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação que aconteça na sua vida, você é merecedora de amor a si mesmo. Quando a gente chega no mundo, a gente já vem se amando. A gente já vem para o mundo tendo a plena certeza de que nós somos seres merecedores de vida e que nós somos seres merecedores de amor. Um bebê, uma criança pequena, ela naturalmente se ama. E a prova disso é que ela está constantemente lutando pela própria vida desde o primeiro momento. Quando ela tenta vir ao mundo, ela põe esforço para fazer esse movimento. Quando a criança está dando seus primeiros passos, falando pela primeira vez, todos esses são movimentos de esforço que envolvem se amar de um jeito bastante básico do que é a ideia de se amar, de um jeito quase que visceral do que é a ideia de se amar, porque a gente fica pensando sobre amor próprio muito num conceito meio vazio, que é essa ideia de que amor próprio é uma coisa de tipo assim, ai, eu tenho que gostar muito de mim o tempo inteiro, e eu faço vários rituais de autocuidado, e eu faço vários rituais de, sei lá, skincare, etc. E a gente acha que isso é amor próprio. Só que amor próprio, em sua essência, é uma força vital, é uma coisa que bate aqui forte dentro do nosso coração e que traz pra gente a nossa essência de vida. Traz pra gente a nossa coragem de viver e de se colocar no mundo. Essa pulsão que existe dentro de nós. Eu acredito que não é só a pulsão de vida que nos movimenta, mas principalmente a pulsão de vida baseada no amor próprio, porque você não vai ter força na sua vida para viver, para conquistar as coisas, para ir atrás das coisas, se você não tem amor por si em primeiro lugar. Porque é esse amor por si em primeiro lugar que vai te fazer ir atrás de qualquer coisa, que vai te fazer enfrentar qualquer coisa, que vai te fazer lutar por qualquer coisa, sabe? E aí, gente, eu sou a Ju, eu sou criadora de conteúdo, uma mentora na direção de auto-amor radical para as pessoas. Eu sou também um ser humano, né? E muitas vezes nessas conversas aqui com vocês, eu trago algumas orientações sobre esse caminho para o auto-amor radical, para se amar cada vez mais da forma como você é, mas sob a perspectiva de um ser humano que também vive esses processos e lida com esses processos constantemente, está sempre aprendendo cada vez mais. E meu objetivo aqui é sempre, simplesmente, compartilhar com vocês esses processos e os aprendizados que eu tenho tido nisso tudo. E esse vídeo em específico é um vídeo em que eu quero contar para vocês o que eu acho que é a base do amor próprio. O que eu entendo como as coisas mais básicas que você precisa entender para você conseguir dizer assim, declarar que você se ama. Claro que existem várias outras coisas que a gente vai aprendendo e meu canal tá aí para isso, sabe? Vocês podem se inscrever e acompanhar cada um dos vídeos, porque a gente vai falar mais sobre isso. Mas esse vídeo aqui é o vídeo base, eu acho que é como se fosse assim, o primeiro vídeo que você assiste quando você entra na jornada de auto-amor radical, na jornada de amor próprio, é esse vídeo aqui. Então vamos lá. Como eu estava falando antes, amor próprio é uma coisa que eu acredito que é nossa essência de vida. Eu acredito que a gente veio no mundo para se amar mesmo. A gente não veio no mundo para se odiar, porque senão a gente não lutaria tanto por nós mesmos tanto tempo ao longo da nossa vida. E um exemplo que eu dei foi o exemplo do bebê. Se a gente para pensar, o bebê ele é a maior representação de amor próprio visceral, porque ele está sempre lutando pela própria vida constantemente.
Ele não sabe como andar, mas por algum motivo ele dá o primeiro passo, mesmo que ele caia. E mesmo depois de cair, ele se levanta e tenta de novo. Às vezes a gente acha que os bebês, eles são, tipo, teimosos demais, né? Porque eles estão sempre fazendo esses movimentos que acabam levando eles a caírem, a se machucarem, a saírem por aí chorando. Mas o bebê, ele faz esse processo e mesmo assim, depois ele continua. Depois ele cai e ele volta. E ele volta para a mesma coisa milhares de vezes até que ele finalmente aprenda. E é interessante como depois, ao longo da nossa vida, um monte de coisas vão fazendo com que a gente pare de ter essa pulsão, essa essência de lutar por nós mesmos. A gente acaba esquecendo de se colocar em primeiro lugar, de se priorizar. A gente acaba esquecendo de fazer esse movimento, porque a gente aprende a não colocar mais a nós mesmos como prioridade. Você já percebeu que hoje em dia, se você tenta fazer alguma coisa e essa coisa não dá certo, praticamente na mesma hora você quer desistir? Praticamente na mesma hora você já quer colocar de lado e afirmar para si mesmo que você só é incapaz de fazer aquilo? Imagina se você tivesse feito isso todas as vezes que você tentou falar pela primeira vez, andar pela primeira vez, correr pela primeira vez, engatear pela primeira vez, comer pela primeira vez. Você não estaria aqui hoje porque você não teria lutado pelas coisas básicas da sua sobrevivência. Então, não tem sentido a gente seguir a nossa vida desconectado dessa essência que a gente tem desde pequenininho, que é a essência de se amar e lutar por si mesmo. Então, para mim, a coisa básica na direção do amor próprio é você se lembrar que você veio ao mundo para se amar. Você veio ao mundo para se priorizar. Você veio ao mundo para se colocar em primeiro lugar, porque senão você nem estaria aqui. Senão você nem teria conseguido aprender as coisas básicas que te permitiram estar aqui, entendeu? Eu acredito que a gente meio que recebeu a vida como um presente. Eu sei que muitos de nós temos uma mentalidade muito endurecida e entristecida da vida. E às vezes é difícil mesmo, tipo, conseguir ver as coisas sobre outra perspectiva, porque muitas coisas difíceis vão acontecendo ao longo do caminho. Só que essas coisas, elas só acontecem para que a gente aprenda a se amar cada vez mais, se amar para além dessas coisas, superar as dificuldades a partir do amor como base. E eu acho que para a gente entender amor como base, e aí eu acho que seria a segunda coisa que eu diria que é a base do caminho do amor próprio, é a gente entender que amor próprio é algo que a gente só entende quando a gente entende também o que significa de fato amor. E aí eu sempre faço esse caminhozinho para chegar para as pessoas e meio que inspirar elas a se lembrarem, tipo, qual é a visão que você tem de amor pelo outro? O amor romântico mesmo, o amor que você vê em filmes, o amor que você pode talvez ter dentro de um relacionamento, o amor que você vê em livros, enfim. Qual é a visão que você tem de amor? É claro que às vezes a gente acaba absorvendo uma visão distorcida de amor. Mas todos nós temos aquela idealização do amor que a gente realmente queria ter, do amor que a gente realmente queria vivenciar. E esse amor, se pergunte como é que ele é. Eu tenho certeza que essa visão que você tem do amor ideal que você gostaria de viver é um amor em que existe aceitação. É um amor em que existe acolhimento. É um amor em que existe escuta, em que você é escutada, em que as suas necessidades são escutadas. É um amor em que a pessoa com quem você se relaciona prioriza você, prioriza as suas necessidades, prioriza as coisas que você quer para sua vida, prioriza as coisas que você trouxe como dificuldades suas, que você quer que melhorem ali na relação. E é um amor que te dá presentes, é um amor que te abraça, que te dá carinho, é um amor que cuida de você, é um amor que te coloca pra cima, que te faz se sentir bem todos os dias, sempre, sabe? E é um amor que mesmo nas dificuldades, porque as dificuldades acontecem e existem dentro das relações, a dificuldade não faz o amor parar, a dificuldade meio que fortalece o amor, porque as pessoas aprendem com aquilo, né? Enfrentam desafios aprendendo com aquilo ali.
Eu tenho certeza que essa é a visão ideal de amor que a maioria de nós temos. Para além de qualquer outra exigência que você tem em relação ao amor, eu tenho certeza que essas são as coisas básicas. E é interessante como a gente não consegue dar essas coisas básicas para nós mesmos. A gente não se escuta, a gente não se acolhe, a gente não se prioriza, a gente não se dá atenção, a gente não se dá presente, a gente não lida com as nossas próprias dificuldades como obstáculos a serem enfrentados para fortalecer o amor próprio. A gente faz o contrário. A gente tem um problema, a gente tem uma dificuldade, a gente se chama de burra, a gente diz que a gente não merece nada, que a gente nunca é boa o suficiente, a gente só se xinga, só se maltrata. Imagina se você se relacionasse com uma pessoa que fizesse tudo isso com você. Que resultado que isso daria em você? Eu tenho certeza que você se sentiria triste, se sentiria para baixo. Isso diminuiria sua energia cada vez mais ao longo da sua vida. Só que essa é a relação que você tem com você mesmo. Tipo, essa relação tóxica, que você sabe que seria super tóxica pra você se você se relacionasse com alguém afetivamente. Essa é a relação que você tem com você mesmo. Então, a base pro amor próprio é entender que você não pode continuar tendo uma relação tóxica com você mesma. Porque isso vai fazer com que você só enfraqueça, só diminua, só fique cada vez menor. E quão menor você fica por isso, menos possível de você se amar, de você gostar de estar com você, porque você vai se diminuindo, você vai se transformando na pior versão possível de si mesma, justamente porque você não se trata bem. Então, um grande pilar do amor próprio, do auto-amor radical, que é uma dica que eu normalmente dou para as pessoas, é: pensa qual é a relação ideal que você gostaria de ter com alguém e reproduz isso com você mesma. Passa a se amar e se tratar exatamente da forma como você quer que alguém trate você. Que você idealiza que alguém trate você. Ou que você vê nos livros, nos filmes, etc., as pessoas se tratando e que você gosta, que você admira, que você olha e você pensa: nossa, eu queria viver isso. Você pode viver isso. Você pode viver isso com você mesma. Você pode fazer isso por você mesma. Você tem dentro de você a capacidade de fazer isso. Então, você precisa começar a fazer esse movimento. A terceira coisa que para mim é uma base necessária da direção do amor próprio é a gente também dar uns passos para trás e a gente buscar entender o que impede a gente de se amar. O que está sendo o nosso empecilho, o que não está possibilitando a gente de se amar. Porque não adianta, tipo assim: ai, Júlia, eu tenho muita dificuldade para gostar de mim, eu nunca me valorizo, eu sempre vejo defeitos em mim mesma, eu mal consigo me olhar no espelho, etc. Tá, mas de onde que vem isso? De onde que vem essa tendência ao auto-ódio? De onde que veio isso? Quais são as crenças negativas que você tem sobre você? O que você acha que tem em você que te faz incapaz de ser amado, sobretudo por si mesmo? É porque você se acha burro? É porque você se acha feia? É porque você se acha incapaz de fazer alguma coisa? Qual é que é a tua questão consigo mesmo? E se pergunte: será que isso é verdade mesmo? Ou será que essas questões que eu chamo de crenças limitantes são, na verdade, coisas que eu aprendi a pensar sobre mim, mas que eu não preciso viver a minha vida inteira pensando dessa forma sobre mim mesma? Sabe por quê, gente? Porque a maioria das crenças limitantes que a gente tem sobre a gente são justamente isso, são crenças limitantes. O conceito de crença limitante está nesse lugar. São coisas que a gente acredita, mas que limitam a gente. E que a gente aprendeu a acreditar porque isso foi meio que programado dentro da nossa mente. E aí você tem que se perguntar também, isso é outra coisa muito importante, você se perguntar: de onde que veio? Quem foi a primeira pessoa que te chamou de burra? Foi um familiar? Foi um colega da escola? Foi um professor? Quem foi a primeira pessoa que te chamou de burra? Quem foi a primeira pessoa que te chamou de incapaz? Quem foi a primeira pessoa que duvidou da sua capacidade de fazer algo
Quem foi a primeira pessoa que olhou para sua aparência e disse: esse cabelo tá muito estranho? Comigo isso acontecia muito, durante um período muito longo da minha adolescência e pré-adolescência, o tempo inteiro reclamavam comigo: seu cabelo é muito grande, seu cabelo é muito cheio, seu cabelo precisa diminuir, seu cabelo precisa cortar. Se você cortar o seu cabelo vai ser melhor para você. E infelizmente isso acabou gerando para mim um problema sério, ao ponto de que quando eu fui fazer o meu aniversário, acho que foi de 12 anos, se eu não me engano, eu pedi para alisar o cabelo só para aquela ocasião em específico. E acabou que a pessoa no salão alisou meu cabelo, tipo, permanentemente. E eu passei anos tendo que refazer esse alisamento e colocar química no meu cabelo, sendo uma pessoa muito nova que não precisava daquilo, porque eu acreditei muito forte que meu cabelo não era bom, que o meu cabelo era feio, que o meu cabelo precisava ser alisado para que fosse bonito. Então, essa foi uma crença que foi colocada em mim. Eu não nasci odiando meu cabelo. Você não nasceu odiando seu corpo. Você não nasceu odiando a sua voz. Você não nasceu odiando as suas capacidades. Você não nasceu assim. Você aprendeu isso. Você pode desaprender. E você precisa desaprender porque você não veio ao mundo para isso. Você não veio ao mundo para se conformar com as crenças limitantes que tentaram implementar dentro de você. Esse não é o seu propósito de vida, não siga esse caminho. Tipo assim, se eu pudesse pegar assim, a cabeça de vocês e chacoalhar e dizer: gente, não vale a pena. Não vai valer a pena viver a sua vida inteira acreditando nessas limitações que as pessoas te fizeram acreditar sobre si mesmo. E às vezes nem foi de uma forma tão direta assim, sabe? Tipo, ok, eu fui muito criticada ao longo da minha vida pelas questões de cabelo e corpo, e isso me afetou muito. Mas um outro exemplo é o lugar da comparação. Durante muito tempo da minha vida, as pessoas só reforçavam constantemente que eu era inteligente, que eu era inteligente, que eu era inteligente, que a minha qualidade era inteligência. E eu criei uma associação nisso, fazendo com que eu acreditasse que eu só era inteligente. Que eu não era bonita, que eu não era engraçada, que eu não era divertida, que eu não era carismática, eu era só inteligente. E era só essa qualidade que eu devia, tipo, reforçar em mim constantemente. Isso parece ser uma crença limitante, tipo, isso parece ser uma crença positiva, mas é uma crença limitante, porque me fez achar que a minha vida inteira só podia ser uma coisa, sendo que eu sempre pude ser várias. Só que eu acabei absorvendo a ideia de que eu só podia ser uma coisa. E você provavelmente tem também aquelas características que ficavam dizendo a sua vida inteira que você era. Será que você é só isso mesmo? Ou será que você não é muito mais do que isso? E você só aprendeu a achar que você é uma coisa só, porque aquilo foi o que te ensinaram a ver sobre você. É por isso que a próxima grande base que eu acredito do amor próprio é você aprender a se conhecer. E aí tá muito conectado com essa intenção do amor próprio como aquele amor ideal que a gente gostaria que a gente tivesse de alguém, né? Que alguém tivesse pela gente. Porque eu só consigo pensar que, pra mim, um amor ideal, uma relação ideal, é com uma pessoa que tá de fato interessada por quem eu sou. Interessada em me conhecer, em absorver informações sobre mim e me conhecer cada vez mais ao longo da vida. Uma pessoa que quer passar tempo comigo e conhecer quem é essa pessoa que eu sou. E, portanto, o amor que você tem por si mesmo precisa ser nesse mesmo nível. Um amor interessado. Você precisa querer conhecer quem você é, o que você gosta, quais são os seus valores, quais são as suas habilidades, quais são as habilidades que você ainda não desenvolveu e que talvez você ainda possa desenvolver, que tem dentro de você. Enfim, você precisa se permitir conhecer quem você é. Porque você também não vai saber o que amar se você não sabe quem você é. Tipo, como é que você vai se amar se você não sabe o que é que você vai amar em você, sabe? Se você não conhece você o suficiente para ter objetos de amor dentro de si mesmo. Você precisa fazer esse movimento, sabe? Então, uma outra coisa que eu faria é passar a me dedicar constantemente em me conhecer. E aí, para isso, você pode ter cadernos, pode ter diários, pode ter
lugares para anotar seus sonhos, anotar suas ideias, anotar seus pensamentos. Faz, sei lá, tira bastante fotos suas e cria um álbum de fotos, sabe? Tipo, seja criativo nesse movimento de se conhecer, sabe? Perguntas para as pessoas ao seu redor, pergunta para os seus familiares, histórias sobre você, e vai juntando essas coisas para que você tenha toda uma coleção de coisas que fortalecem o seu conhecimento sobre você mesmo. Isso vai fortalecer o amor que você tem por você, porque você vai saber quem é essa pessoa que você tanto ama, sabe? E isso vale muito a pena. E eu acho que, por fim, a quarta grande base do amor próprio, do caminho do amor próprio, se eu estivesse começando agora, né? É entender que, a partir do momento que você inicia o caminho de amor próprio, você não vai mais agradar todo mundo. Porque para a gente se amar, a gente precisa entender que nem todo mundo vai amar a gente. O caminho contrário do amor próprio, na minha cabeça, é o caminho da necessidade de validação externa o tempo inteiro. Porque você se odeia tanto que você precisa que outras pessoas afirmem que você é digno de amor. Para mim, essa é a prisão em que muitos de nós ficamos, inclusive. Que é essa prisão de não conseguir se amar o suficiente e ficar precisando receber validação externa para se sentir bem. Quando você começa a fortalecer seu amor próprio, você para de precisar da validação externa. Porque, pensa assim, você já se dá atenção, você já se dá amor, você já se dá validação, você já se dá tempo de qualidade, você já se dá presentes, você já faz tudo por si mesmo. Se você se amar, se você se colocar nesse caminho, você já vai estar fazendo tudo isso. Então, para que você vai precisar que alguém faça para você? E aí, o outro vai deixar de ser uma necessidade e vai ser apenas uma possibilidade. Você pode ser amado pelo outro, isso pode ser incrível, mas você não vai precisar disso para viver, para se sentir bem com você. E isso significa que quando você não precisa, você não vai viver a sua vida em função dessa atenção alheia, desse amor alheio. E podem ter certeza, isso muda completamente a sua vida, porque você passa a tomar decisões e fazer coisas na sua vida e se direcionar de um jeito que é focado no que você quer. As pessoas simplesmente estão acostumadas com a versão da gente que aceita qualquer coisa. Então, quando você começar a se amar, você não vai mais aceitar qualquer coisa. Porque você já se dá muito. E você vai precisar de muito também do outro. Você vai saber que é isso que você merece, né? Então, entenda que quando você começar o caminho do amor próprio, esse caminho também vai te levar a mudar suas relações, mudar suas direções, e tá tudo bem. Isso significa que você tá se aproximando cada vez mais do que é melhor para você, da sua versão mais ascendida, da sua melhor versão para a sua vida como um todo. Então não tenha medo disso, né? Não tenha medo das mudanças que acontecem em você e ao redor de você quando você aprende a se amar. Eu acho que é isso. Esses são os pilares, para mim, do caminho do amor próprio para iniciantes, mas tem muitas outras coisas também que a gente precisa aprender e fazer. Então, me sigam para acompanhar todo esse caminho, os exercícios também que eu vou passar para vocês nesse caminho. E é isso, gente. Um beijo. E não se esqueçam de seguir esse canal aqui, de curtir e de enviar para as pessoas e de comentar aqui. O que vocês acham disso? Em que caminho, em que lugar do caminho do amor próprio vocês estão nesse momento? E o que vocês estão precisando saber para conseguir se amar mais? Tá bom? É isso, gente. Um beijo e até a próxima.